Gasometria arterial nada mais é do que o estudo dos gases que contém aqui, o estudo dos gases que contém aqui no nosso sangue. A gente tem que entender que esse estudo dos gases eles podem ser feitos tanto na gasometria arterial quanto na venosa, cada uma com sua peculiaridade, mas hoje vai se ater um pouco mais na arterial e o que a gente vai querer ver nessas amostras aí de sangue arterial. Para começar, a gente vai pegar um casinho clínico, né, e vai descrever um pouquinho o que acontece nos pacientes, principalmente nesses pacientes que a gente vai coletar gases, quais são os pacientes elegíveis, né, quem é que vai ter um diagnóstico diferencial mais detalhado e mais bem orientado com a gasometria. Então a gente pega na urgência um paciente que tem uma dispneia, ele chega dispneico. A gente vai ver em várias aulas, na aula de sepse, na aula de cetoacidose, a gente vai ver mais para frente, né, em distúrbios da parte ventilatória, que vários pacientes eles podem cursar com dispneia, com desconforto ventilatório internado na UTI. E a gasometria é um puto exame que pode ajudar bastante no diagnóstico diferencial, né? E qual caminho a gente vai trilhar para tratar esse paciente. Então, no nosso caso aqui, chegou esse rapaz, e ele está com dispneia. Ele chegou com uma dispneia, um cansaço, e a gente coletou uma gaso dele. A gasometria dele veio essa daqui, ó. Veio com um pH de 7,34, um PCO2 de 31,9, um PO2 de 106, um HCO3 de 17. Normalmente, na nossa prática, né, na nossa vida prática, o que a gente bate o olho é só isso daí. E aí a galera já começa, isso daqui é uma acidose, é uma alcalose, o que que tem aqui, é primário, o que é, uma está compensando a outra. E a gente se atém, a gente se limita bastante nesses primeiros aspectos. Tá? Hoje a gente vai destrinchar essa gasometria todinha aqui. Tá? A gente não vai se ater bem nas partes dos eletrólitos, né, dos metabólicos aqui, porque não vem ao caso da aula, mas a aula vai falar sobre gasometria, o estudo dos gases, tanto o gás carbônico, o CO2, quanto a parte do oxigênio. Tá? Então a gente vai destrinchar bem essas três primeiras partes aqui. Os eletrólicos, já vale a pena falar, vai ter uma aula também, né, sobre distúrbio eletrolítico, mas a gente não parte tanto, né, de uma confiança boa, 100% aqui nos eletrólitos, uma vez que muitas vezes a gente até hepariniza a seringa, né, com heparina sódica, né, pode ter heparina potássica, o sangue ele pode coagular um pouquinho, quebrar as hemácias e liberar produtos dentro das células, né, lá para a amostra de sangue. Tá? Então, a gente acaba que não leva tanto em consideração os eletrólitos. Mas, como eu disse já em algumas turmas, né, óbvio que se você tem um potássio de 6, você não vai esperar que o potássio natural do sangue seja 2,5, seja 3. Da mesma forma que se o potássio vier de 3, 2, você não vai achar que ele está normal, que ele está alto. Então a gente tem uma boa base, tá, dos eletrólitos com a gasometria também. Mas a gente vai se ater mais nessa primeira parte aqui. Então, para começar, né, antes de falar sobre eles, a gente tem aqui a gasometria estudo dos gases. Você pega uma amostra e coloca em um gasômetro. O gasômetro lá do hospital, lá do USE, ele traça aquela gasometria inteirinha. Tá? Tem gasômetros que não mostram a parte da oximetria, por exemplo. Quando é que eu vou coletar essas gasometrias? Né? As principais indicações são os pacientes graves. Todo paciente que vier taquipneico, por exemplo, ele merece uma gasometria, principalmente para a gente diferenciar, né, qual diagnóstico pode ser. Todo paciente sedado e em ventilação mecânica, ele merece ele merece uma gasometria. A gente vai entender o porquê, mas todos que estão sedados e em ventilação mecânica, principalmente aqueles que estão dependentes do ventilador mecânico, eles estão acoplados, eles merecem uma gasometria para a gente ver se esse ventilador mecânico ele está sendo bem utilizado, né? Se a gente não está fazendo nenhuma iatrogenia, lavando demais o CO2 ou lavando de menos o CO2. Aí ficou difundido a rodo, né? Nas síndromes da angústia respiratória aguda, na SARA, todo paciente com SARA ele merece várias gasometrias. Muitas vezes, quando a gente tem disponível, a gente coloca até uma PAI, né, uma pressão invasiva, que o catéter fica na artéria do paciente, a gente cateteriza a artéria do paciente e facilita a coleta de gasometria seriada. A gente não precisa ficar furando a artéria do paciente toda hora. A gente vai usar a gasometria arterial nos protocolos de morte cefálica, tá? A gente vai ter uma aula também de morte cefálica, a gente vai ver o porquê que é importante isso, mas a gente vai precisar tanto uma prévia para saber que o paciente está ok para fazer o exame, quanto uma final para saber que ele de fato passou ou não, né? Foi positivo ou não para morte cefálica durante o exame de apneia.
E a gente vai precisar fazer a gasometria arterial em todas as admissões da UTI, porque faz parte da quantificação do SAPS, né, faz parte da estratificação de gravidade do paciente, alguns itens que contém na gasometria, né? Por exemplo, a relação PF, a relação PO2-FO2 dos pacientes. Então, essas são as principais indicações de gasometria, mas qualquer paciente que você achar por merecer, você faz também a gasometria. Pacientes com cetoacidose diabética a gente costuma coletar direto, certo? Inclui aqui nesses pacientes graves. Sempre que vocês forem coletar a gasometria, lembrem que é um procedimento, tá? É um procedimento relativamente estéreo, você não precisa usar luva estéreo, não precisa ficar se limpar, né, para passar água, clorexidina e tudo, se lavar antes, mas é um procedimento relativamente estéreo, tá? Você tem que usar luvas, né, se isolar também para não entrar em contato com o sangue do paciente. Você vai passar um álcool lá no local da punção, tá? Você tem que usar, óbvio, né, seringas e agulhas estéreis, e você tem que explicar para o paciente que vai coletar. É um procedimento, então, por mais que o paciente esteja acordado, né, e seja uma coisa relativamente simples, que vai fazer parte do seu cotidiano com o passar do tempo, mas para o paciente não é, tá? Então explica direito para o paciente o que é que vai acontecer, que você vai limpar, vai dar uma furadinha, tá? E aí você aspira, quando você fizer o procedimento, você vai falando com o paciente o que é que você está fazendo. Essa parte aqui é meio que vamos dizer assim, é quase uma utopia a gente falar um pouquinho sobre isso e vocês realmente dizerem que estão sabendo, porque isso, como todo procedimento, o importante mesmo é a prática, tá? Então, o que a gente vai falar aqui, vocês têm que levar para a vida, né, para o cotidiano de vocês, para poder praticar e realmente treinar e dizer que está sabendo fazer. Mas os principais locais de punção é a artéria femoral e a artéria radial. Tá? A artéria radial aqui do lado do polegar e a artéria femoral aqui embaixo desse ligamento inguinal. A gente vai ter aqui pulsando, né, a artéria, pulsando aqui a artéria. Toda veia a gente consegue às vezes enxergar, sentir com uma certa dificuldade talvez, mas a gente meio que sabe ali a anatomia para achar a veia. A artéria a gente não se preocupa tanto em ver, em observar, a gente se preocupa muito mais com o pulso. Tá? Então, quanto mais difícil for o pulso do paciente, né, quando ele for mais filiforme, ele for for mais discreto, mais difícil vai ser essa pulsão, teoricamente. Tá? Então, quanto mais tempo você desprender lá, tentando sentir o pulso, tentando saber exatamente para onde esse pulso está indo, para qual lado, teoricamente mais fácil vai ser sua punção. Tá? Eu costumo dizer que na artéria radial aqui a gente costuma entrar 30, 45 graus e aqui na femoral uns quase 90 graus, certo? Então, a artéria mais calibrosa, mais profunda, já dá para ser mais fundo. Tá? Técnicas básicas, né, que a gente vai comentando no dia a dia. Eu costumo fazer o furinho na pele, né, a gente introduz a agulha e já aspira, né, faz o vácuo. Realmente é ter treino para você conseguir fazer com uma mão só, principalmente, né, e a outra você tira de perto para não se furar. Tá? Com o tempo vocês vão treinando e vão ficando mais hábeis. Então você faz o vácuo, fura a pelezinha, faz o vácuo e introduz a agulha. Na hora que essa agulha cair dentro do vaso, o vácuo já está feito, ele aspira o sangue, tá? Vocês não precisam ficar aspirando como muita gente faz no início, aspirando, aspirei e não veio. Não é assim que você vai achar, é muito difícil. E lembrar que se você quiser mudar de lado, né? Eu quero um pouquinho mais para medial, um pouquinho mais para lateral, você retorna a agulha e tenta mudar. Não fica virando lá dentro, porque você vai acabar empurrando a estrutura e não vai conseguir mexer nada. Agora vem a parte legal, certo? Vamos começar de fato, vamos dizer que vocês escolheram lá com sucesso, colocaram no gasômetro e chegou aqui o resultado da gasometria. Como estudo dos gases, você tem que estudar todos os gases, e todos os gases incluem tanto o PCO2, né, o gás carbônico, quanto o oxigênio, o PO2, que a gente vai estudar. Então a gente vai começar pelo equilíbrio do oxigênio, que é uma coisa que vocês quase não olham, né? Se vocês olham só o PO2, o PO2 tá bom, tchau. Então tem muito mais coisa que a gente pode tirar daqui. Primeiro de tudo, o equilíbrio do oxigênio, a gente tem que entender o que consta nesse sangue. Tá? O conteúdo arterial de oxigênio é o quê? É todo o oxigênio disponível dentro do sangue. E quando eu digo dentro do sangue, seja ele livre, misturado ali no sangue, ou ele acoplado lá à hemoglobina. Tá? Lembre que a hemoglobina tem uma afinidade muito grande ao oxigênio. Então, o oxigênio ele se liga muito fácil à hemoglobina. Então, a maior parte do oxigênio vai estar ligada às hemoglobinas. E uma pequena parte do conteúdo da artéria toda, né, do conteúdo arterial todo de oxigênio, vai estar solta e dissolvida no sangue. Tá? Então, essa fórmula aqui deixa bem explícito
Quão importante é o nível de oxigênio dentro das hemoglobinas. O conteúdo arterial ele depende de 1,34 vezes a quantidade de hemoglobina, vezes quanto essas hemoglobinas estão saturadas, mais o restante do oxigênio, que é 0,0031 vezes a PO2. Ou seja, o conteúdo arterial de oxigênio, ele praticamente não depende da PO2. Tá? Ele depende muito mais da quantidade de hemoglobina e de quanto elas estão saturadas. Se a gente pegar o conteúdo arterial de oxigênio e multiplicar pelo débito cardíaco, eu vou ter esse conteúdo arterial todo sendo, vamos dizer assim, entregue ao organismo inteiro, através do débito cardíaco, né? Através lá da frequência cardíaca, do volume sistólico. Então, o nosso débito cardíaco, associado ao nosso conteúdo arterial de oxigênio, é o que a gente vai encontrar o nosso DO2, né? O delivery de oxigênio, a entrega de oxigênio. Tá? Então, a DO2, ela depende muito do conteúdo arterial, que praticamente é HB e saturação, né? Quantas hemoglobinas e quantas elas estão saturadas, e depende do nosso débito cardíaco. Tá? Outra coisa importante é a nossa relação entre FO2 e PIP. A gente vai ver a gente vai ter uma aula só de ventilação mecânica e esses dois parâmetros no ventilador eles sempre vêm juntos, né, coladinhos um com o outro. Eu costumo falar que esses dois aqui a gente coloca em todos os modos e eles vêm colados independentes da doença do nosso paciente. Né? Então, se é um paciente que foi um pós-operatório, sei lá, de joelho, chegou entubado para você, o pulmão dele teoricamente está livre, não tem nada. Eu vou botar uma PIP baixa, vou botar uma FO2 baixa. Lembrando que a nossa FO2 na nossa atmosfera é de 21%. Então o mínimo que a gente vai ter de FO2 nos ventiladores é de 21%, tá? Então, um paciente desse aí que não tem nada no pulmão, em teoria, ele está com 21, 25% de FO2 e 5 de PIP, ali o mínimo para deixar os alvéolos abertos. Quando o paciente tem SARA, uma doença mais grave pulmonar diretamente, aí possa ser que a gente precise de uma PIP maior, a gente precisa de uma FO2 maior. E essa FO2, né, se a gente pegar e relacionar com a PO2, a gente vai ter a nossa relação PF, né, a PO2 dividido pela FO2. Então, nesse caso aqui, não estou encontrando aqui onde é que está a FO2, talvez esteja um pouco mais para baixo, né, que geralmente fica no final da coisa. A FO2 está lá embaixo, eles pegaram e dividiram 106 pela FO2 e deu 355. Tá? Então, esse pulmão aqui, em teoria, ele não tem nada de problema, né? Ele não é um pulmão ruim, não é um paciente com SARA, provavelmente, porque no critério, né, de SARA, de fornecer com PIP e avaliar a PO2, ele não passa, ele não tem menor do que 300. Então, provavelmente é um pulmão que não está sofrendo. Então, provavelmente, em teoria, né, é um pulmão que possa precisar de uma FO2, né, deve estar com uma FO2 baixa, é só fazer essa relação com 106, e está com uma PIP baixa também. O problema desse paciente era outro. Tá? Então, apesar de taquipneia, esse nosso doente, aparentemente, ele não tem, por exemplo, um COVID, né, não tem uma SARA, não tem uma doença pulmonar de forma principal, porque a gente já está vendo aqui que pelo oxigênio ele tem uma relação muito boa. Tá? A gente vai ter uma aula de sepse que a gente vai ver, por exemplo, critérios de disfunção orgânica. Para a gente ver a parte pulmonar, a gente vai olhar exatamente isso, a PF. Então esse paciente aqui ele passa nessa PF aqui. Teoricamente ele não tem um pulmão que está prejudicado. Possivelmente esse pulmão inclusive está ajudando o equilíbrio respiratório, o equilíbrio metabólico do paciente com o pulmão bem ajustadinho. Tá? Então essa relação entre FO2 e PiPi-PO2 é exatamente isso. E a gente tem as hemoglobinas que a gente vai ver nessa parte aqui da oximetria, que eu diria muitas vezes não, quase sempre a gente mal olha para esse negócio aqui. Tá? A gente só quer saber às vezes quanto é que está a hemoglobina dele na gasometria, a gente bate o olho aqui, mas o resto a gente nem olha direito. No máximo também a gente só dá uma olhada nessa saturação de oxigênio para ver se é arterial ou é venoso, né? Tá batendo ou não com o monitor. Mas a gente tem toda essa parte aqui, ó, que fala das hemoglobinas. A gente tem aqui, ó, vamos entender isso daqui. A oximetria, ela vai falar quanto de hematócrito tem nesse paciente, certo? 20%. Quantas hemoglobinas tem em gramas por decilitro nesse paciente? No caso aqui, 6,9, é um paciente que tem uma anemia. E o quanto dessas hemoglobinas estão saturadas. Então, nesse caso aqui, 97,8% das hemoglobinas elas estão saturadas. O que aparentemente é uma boa coisa. Né? É um sangue que, apesar de ser pouco, né, está com anemia, ele não está tão prejudicado. Mas você tem sempre que olhar o que está acontecendo com essas frações de hemoglobina que tem a parte. Tá? Então, quando a gente tem aqui o Fzinho, ó, de fração da oxihemoglobina, fração da carboxihemoglobina, fração
da metahemoglobina e fração da hidroxihemoglobina. Quando a gente tem isso daqui, o certo é a gente ter a maior parte, né, quase total mesmo, de oxihemoglobina. Ou seja, as minhas hemoglobinas, elas estão 97,8% saturadas. E dessa saturação aqui, dessa parte saturada, 97,3% é por oxihemoglobina, ou seja, 97,3% dessa saturação toda está ligada com oxigênio, então está tudo certo. Esse paciente aqui, realmente, as hemoglobinas dele estão fazendo o papel certinho de se ligar ao oxigênio e levar para os tecidos. A carboxihemoglobina, né, é a ligação do monóxido de carbono. Então, que dado interessante. Se eu tivesse esse dado aqui, 0,4 é bem pouquinho, tá? Ok. Na nossa atmosfera vai ter gás carbônico, vai ter monóxido de carbono, a gente às vezes vai aspirar mesmo. Mas se eu tivesse esse dado aqui, por exemplo, 5% a mais, o paciente já tem sintomas, né, dor de cabeça, cefaleia, já pode cursar com uma tontura, que pode levar a agravos clínicos quando o paciente começa a inalar muito monóxido de carbono. Tá? Então, sei lá, o paciente que quer, né, cometer suicídio, por exemplo, que se tranca lá na garagem, liga o carro, ele faz uma alteração da ligação das moléculas de hemoglobina justamente por isso. Porque quem se liga e quem aumenta essa fração de ligação das hemoglobinas é justamente a molécula de monóxido de carbono. E aí isso daqui começa a elevar bastante. E aí vocês sabem que o monóxido de carbono, a afinidade dele pela hemoglobina, ela é muito alta, certo? Então ela se liga, gruda e não deixa que essas hemoglobinas, essas frações, elas consigam se ligar ao oxigênio, tá? E aí começa a prejudicar o corpo, né, o organismo do paciente como um todo. Tá? Então você tem aí níveis 5% para cima, já começa a dar sintomas. Né? Quando você chega ali em torno de 30%, 40%, o paciente já começa a entrar em coma mesmo, certo? Você imagina assim, ó, 50%, né, vamos chutar aí um número, 50% das minhas hemoglobinas estando saturadas com monóxido de carbono, se o restante, ou seja, os outros 50%, tiverem extremamente saturadas de oxigênio, a minha saturação de oxigênio, né, vamos dizer assim, de hemoglobina com oxigênio, vai estar beirando 50%. Em sã consciência, ninguém consegue viver, né, bem por muito tempo saturando 50%. Tá? Então, níveis de 60% ou mais nesses pacientes com monóxido de carbono, eles morrem. Né? Então, o paciente começa a já ter, né, uma dor de cabeça, uma cefaleia, depois ele desmaia e ele já morre quando mais ou menos, né, comete suicídio, por exemplo, quando mais ou menos bate aqui em torno de 60%. Né, porque só vai sobrar 40% para saturar o resto do organismo. E a gente não vive muito tempo com essa saturação. A meta-hemoglobinemia também é uma doença, né, também é um acometimento que é um pouco diferente do monóxido de carbono, porque nesse caso aqui, o componente a molécula de ferro da hemoglobina, ela sofre oxidação. Então ela pode sofrer oxidação, ela fica, o sangue ele fica mais escuro. Então por mais que seja um sangue arterial, ele pode vir um pouco mais escuro mesmo, porque essa molécula ela fica férrica, né? Ela muda do +2 para +3, a parte iônica lá do ferro, e fica mais escuro mesmo. O que é que acontece com a molécula de hemoglobina quando acontece esse fenômeno? A ligação com o oxigênio ela fica muito forte, muito forte. Então, a saturação de oxigênio nos tecidos ela começa a ficar prejudicada, porque o delivery ele acaba sendo prejudicado justamente pela dificuldade que tem do oxigênio sair, de desligar da molécula de hemoglobina. Tá? Então, frações muito altas de meta-hemoglobinemia, ou seja, uma hemoglobina diferente, né, ionizada, vamos dizer assim, elas prejudicam bastante a função orgânica, né, como um todo, justamente por essa dificuldade de entregar o oxigênio aos tecidos, mesmo eles estando ligados, né, às hemoglobinas. Então, condições que levam a meta-hemoglobinemia, por exemplo, são principalmente tem congênitas, né, e tem as adquiridas por causa de medicamentos, enfim, alguma coisa que prejudique e que transforme essa hemoglobina. Se não for congênito, né, se não for um bebezinho, que não vai ser, enfim, não sei quem vai ser pediatra aqui, mas não é nosso caso, a gente vai encontrar principalmente as adquiridas. Né? É uma condição bem rara, eu mesmo nunca encontrei, mas, assim, não é querendo ser do mal, mas eu sou doido para encontrar uma gasometria com meta-hemoglobinemia. Né? Eu vou tirar foto pra caramba. Então, mais ou menos uns 15% aí, já começa a prejudicar o paciente, certo? Você já tem um nível de meta-hemoglobina que já prejudica bastante, uma vez que o sangue vai ficar ali em torno de 85% de saturação só de oxigênio que funciona normal. Então, medicações, dapsona, rifampicina, dentre outros, inclusive nitratos, certo? Isso leva a condições
da hemoglobina se transformarem, né, se ionizarem lá, e prejudicar a entrega do oxigênio. Tá? O tratamento desses pacientes vão ser enfim, não lembro direito a parte fisiológica, mas vai ser o azul de metileno, tá? Que ele vai conseguir transformar de volta essas hemoglobinas, e um aporte de oxigênio bastante generoso, né? Tanto da meta-hemoglobinemia quanto do monóxido de carbono, né? As intoxicações, o nosso tratamento vai incluir fornecer bastante oxigênio para que quando ocorra essa troca boa, né, a hemoglobina saudável, ela fique bem oxigenada. Tá? Então, o azul de metileno em altas doses, certo? É 1 a 2 gramas por... miligramas, não lembro agora, mas 1 a 2 do frasquinho lá de 1%. Tá? Infusão rápida, de 5 a 10 minutos, você trata isso daqui. E descobriu o agente, né, que causou isso daqui. Lembrando que o azul de metileno ele é contraindicado para quem tem a deficiência de G6PD, certo? Detalhes aqui, né? Então, essa parte da coximetria, a gente tem muita coisa, certo? E essa hidroxihemoglobina é a parte das hemoglobinas que não estão oxigenadas, mas que estão livres aí para ser usufruídas. Então, essa parte da oximetria, querendo ou não, são doenças mais raras, né? Você não vai encontrar, e assim, teoricamente você já vai saber o diagnóstico e tudo, tirando a meta-hemoglobinemia, você já vai saber mais ou menos a história e tudo para uma possível intoxicação. Mas é uma parte que a gente mal olha, né? A gente não costuma dar valor. Repito, eu sou doido para encontrar isso daqui. Então, se vocês encontrarem na vida um monóxido de carbono, né, ou uma meta-hemoglobinemia, mandem foto para mim, que eu vou ficar muito feliz. E aqui a gente tem a dissociação, a curva de dissociação dessas hemoglobinas, né? Então você tem aqui, por exemplo, o PO2, tá? PO2 de 20, de 40, de 60, 80, 100, que está próximo aqui do 106 que a gente tem, e a saturação de hemoglobina. Ou seja, é uma relação mais ou menos de, se eu tenho disponível no sangue, né, solto no sangue, em torno de 60 milímetros de mercúrio aqui da PO2, eu tenho mais ou menos uma saturação de 90%. Tá? Daqui para cima, independente se for subir para 80, para 100, para 200, para 300, para 500 de PO2, a minha hemoglobina já vai estar toda saturada a 100%. Tá? Então não importa muito o que a gente fique preocupado com a PO2. O que a gente importa mesmo é ver o nível aqui de saturação máxima da hemoglobina, que é 100%. Não dá para subir a mais do que isso. Tá? Então, daqui para frente, em teoria, é hiperóxia, certo? O hiperóxia ele prejudica o organismo, né? Ele libera radical livre, ele vai até dificultar a entrada de oxigênio para o sangue, tá? Então, não é bom dar hiperóxia no paciente. A gente sempre tem que reduzir e deixar em torno aqui dos 60, 80, justamente porque é um nível bom, acima de 94% de saturação. Outra coisa interessante é a dissociação, como eu estava falando. Sempre que essa curva, né, o que é essa dissociação? É você pegar o oxigênio que vai se grudar à hemoglobina e ser transportado para determinado local lá da célula, do tecido. Nesse local, ele tem que se desgrudar de novo e ir para o tecido. Tá? Então, essa dissociação da hemoglobina, né, do oxigênio à hemoglobina, ela pode ser alterada. Ela pode ser tanto facilitada quanto dificultada. A gente costuma falar que acidoses eles são prejudiciais ao organismo, né? Porque é causa de parada cardíaca, não sei o quê. Mas a alcalose também faz, né, uma parte ruim no organismo, porque ela dificulta. Você vê que a dissociação normal é essa daqui. Mas se você tem uma alcalose, por exemplo, uma queda de H+, uma queda de temperatura, uma queda de PCO2, você dificulta, você traz essa curva para cá, para a esquerda. E olha o que acontece na esquerda, você tem pouquíssimo PO2 e você mantém aqui uma saturação de 90%, porque ele dificulta essa dissociação de oxigênio da hemoglobina para os tecidos. Né? Já em condições de pH ácido, o corpo entende que, isso daqui é um estresse, eu estou passando por necessidade. Eu quero oxigênio super disponível no nosso organismo. Então, em pHs ácidos, a tendência, né, em momentos de estresse, a tendência é que a hemoglobina solte loucamente as moléculas de oxigênio para os tecidos. E aí você dissocia essa curva para a direita. Tá? Então, pegando essa curva aqui e misturando aqui no equilíbrio de oxigênio, a gente tem uma VO2, né, a nossa vontade de oxigênio, vamos dizer assim, com a nossa DO2, com o nosso delivery de oxigênio. E a gente traça, por exemplo, essa taxa de extração de oxigênio. Esse gráfico aqui, a gente vai entender ele da direita para a esquerda, tá? Presta atenção nesse gráfico. Se a minha taxa de oxigênio está normal, ela está aqui tudo certinho,
a minha DO2 está boa, a minha entrega de oxigênio está tudo bom. Agora, se minha vontade de oxigênio aumenta, se eu tenho alguma condição patológica, enfim, alguma coisa que necessite, que solicite mais oxigênio, a minha taxa de extração do oxigênio ela vai aumentar. E se ela vai aumentar, de onde é que vai tirar esse oxigênio? Ele vai tirar da saturação. Né? Então, a gente vai ver que o sangue que retorna do leito arterial para o venoso, nesse momento que ele volta para o coração e a gente coleta lá, por exemplo, uma gasometria venosa, tá? Lembra que eu falei que existe também essa gasometria venosa e suas importâncias, a gente vai ver a saturação venosa desse oxigênio caindo. Né? Porque imagina assim, ó, o sangue vai 95% e está voltando, sei lá, 80%. Então a minha extração foi de 10%. Se minha extração aumenta, a minha saturação venosa central ela cai. O sangue vai 95 e volta, por exemplo, 55, né? Volta 45. Então a minha taxa de extração aumentou muito. Foi para 40%, foi para 50%. Então, isso daí por si só já fala que você tem uma condição, alguma coisa no organismo que está necessitando, está puxando mais oxigênio do que o habitual. E aí a nossa DO2, né, que é a nossa entrega de oxigênio, ela vai se mantendo em níveis ok, ela vai se mantendo em níveis iguais, até um determinado momento que o DO2 ele vira a ser crítico. O meu delivery de oxigênio ele passa a ser crítico. Por que isso acontece? Porque na maioria das vezes, né, no início principalmente, que aumenta a taxa de extração, qualquer condição clínica, uma sepse, por exemplo, qualquer coisa, o que acontece no organismo? O organismo compensa de alguma forma. Então ele aumenta a frequência cardíaca, ele aumenta o volume sistólico, ele dá algum jeito daquela fórmula que a gente viu lá no início, de se manter constante, do DO2 se manter constante. Então ele vai apresentando um monte de mecanismos compensatórios e a DO2 ela vai se manter em níveis constantes. Mas chega um determinado momento que o organismo também não tem como, eu estou batendo aqui a 150 por minuto, mas eu não consigo encher meu coração se eu continuar batendo aqui agora 180, 200. Então o DO2 que a gente chama de crítico é aquele momento crucial e daqui para frente não dá mais para compensar essa necessidade. Então, nesse momento para frente, o meu DO2 ele começa a cair. A minha entrega de oxigênio, o meu delivery de oxigênio, ele começa a ficar prejudicado. E aí o que acontece quando o meu delivery de oxigênio ele se prejudica? O meu nível de lactato sérico ele vai começar a aumentar. Porque nesse momento, que não está chegando mais oxigênio tão bem quanto estava, mesmo com os mecanismos compensatórios, o meu corpo, o meu tecido, ele vai querer continuar, né, precisando de energia, precisando de oxigênio. Então ele começa a dispor de mecanismos anaeróbicos para a produção, né, de energia. E aí a gente começa a ter a respiração anaeróbica com produção de lactato. Então, todo paciente que tem sepse, por exemplo, ele aumenta o consumo de oxigênio, né, aumenta a taxa de extração de oxigênio, ele aumenta o consumo desse oxigênio. A gente vai ver uma queda, né, de saturação venosa central. Uma vez que ele tem um coração bom, um coração, vamos dizer assim, novo, jovem, polivalente, aí, ele vai conseguir manter uma DO2, uma entrega de oxigênio, porque ele vai suprir com aumento do débito cardíaco, aumento da frequência, aumento do volume, tá? Ele vai manter uma saturação, entre aspas, né, mais adequada, mas vai ter um momento que ele tem um limite, e nesse limite aqui ele começa a entrar no que a gente chama de estado em choque, né? Ele vai prejudicar a entrega de oxigênio, e aí o lactato ele vai começar a aumentar. Então, na aula de choque, que é a próxima aula, é exatamente esse momento crítico aqui que a gente vai ver. É daqui para frente, né, para trás aqui no caso desse gráfico, mas daqui para trás é o estado de choque, tá? Onde o nosso DO2 cai e o nosso lactato começa a aumentar. E aí também começa a aumentar quem? O gap de CO2. Tá? A gente vai... Enfim, se eu fizer uma gasometria arterial e venosa, eu começo a ver que o gap de CO2 também está alto. Interpretem o CO2 como se fosse o lixo da célula, né? E se o lixo da célula ele está sendo mais produzido, né? As células estão cada vez mais produzindo energia e tudo, e consequentemente gás carbônico, o lixo ele vai sendo acumulado. Enquanto o meu DO2, né? Enquanto a minha taxa, o meu débito cardíaco ele estiver circulando bem, imagine que o sangue acaba sendo o caminhão de lixo. Né? Enquanto ele estiver circulando bem, o CO2 ele vai chegar lá enfim, no local final que vai depositar o lixo
de forma adequada, vai chegar em torno de 6, em torno de 8 de gap de CO2. Mas se o meu débito cardíaco ele começa a ficar prejudicado, ou ele não dá mais conta, o meu gap de CO2 ele vai aumentar bastante, porque a produção de lixo vai ser muito maior do que a condição de circular esse sangue, né, da condição de que o gari, o caminhão do lixo, tem de recolher esse lixo. Tá? Então o meu gap de CO2 ele também acaba aumentando. Essa tabela aqui ela é muito interessante, certo? A gente usa muito pouco isso daqui, tá? Mas a história toda de um paciente que entra em choque cursa em relação a isso daqui. Tá? E faz parte do equilíbrio de oxigênio da gente interpretar as gasometrias, faz parte essa tabela também. Saindo um pouco do oxigênio, a gente vai para a parte que todo mundo conhece, né? Que todo mundo teoricamente sabe. Às vezes dá umas ratadinhas, mas a maioria de vocês já interpretam bem essa parte, que é o equilíbrio do pH, que envolve o estudo do gás carbônico. Tá? Então, o equilíbrio do pH ele vai envolver uma molécula ácida e uma molécula básica. Tá? O ácido aqui em vermelho, o básico aqui em azul. E esse equilíbrio do pH, ele vai balancear principalmente com essa fórmula. CO2 mais água, dando aqui o H2CO3 e dissociando em H mais e HCO3. Então a anidrase carbônica ela tem uma importante função aqui nessa fórmula, né, de equilibrar esse pH. Caso tenha uma acidose pendente, ela pende mais para esse lado, produzindo HCO3. Caso tenha uma alcalose pendente, ela vai tender mais a esse lado, produzindo mais CO2. Tá? Então, sempre tenta deixar equilibrado isso daqui. Para começar, né, o slide mais básico que tem talvez dessa aula é os níveis normais, né, de pH, de PCO2 e de HCO3. Todo mundo sabe isso daqui, 7,35 a 7,45. Tem gente que falou uns 7, aí uns Coca-Cola de sangue. A PCO2 a gente tem 35 a 45, HCO3 entre 22 e 26. Tem gente que fala 28, mas normal, 22 e 26. Tudo que tiver abaixo de 7,35 para o sangue, a gente vai dizer que está ácido, está em acidose. Se estiver acima de 7,45, vai chamar de alcalose. Se o PCO2, né, se o CO2 a gente disse que era ácido, se ele tender a cair, o sangue vai ficar alcalino. Se o ácido tender a aumentar, o sangue vai ficar acidótico. Já o HCO3 é o contrário. Como é o componente básico, se ele tender a cair, a gente vai gerar uma acidose, e se ele aumentar, a gente vai gerar uma alcalose. Tá? A gente vai ver no próximo slide, se eu não me engano, que o organismo ele vai tender sempre a gerar um equilíbrio. Tá? O organismo sempre vai querer deixar o pH equilibrado entre 7,35 e 7,45. Para cá a gente viu que gera dificuldade na liberação do oxigênio. Para cá são condições de estresse. Tá? Se eu tenho um componente ácido demais, as minhas enzimas não funcionam. Tá? A enzima, o organismo todo, ele tem que funcionar em condições normais de pressão, temperatura, né? pH. Então, o organismo sempre vai tender a ficar entre 7,35 e 7,45. Então, se eu tenho, por exemplo, uma baixa de PCO2, se eu tenho uma alcalose por causa do PCO2, o organismo vai tender a corrigir essa alcalose respiratória com uma acidose metabólica. Tá? A mesma coisa o contrário. Se tiver uma alta, por exemplo, de HCO3, uma alcalose metabólica, o organismo vai tender a juntar mais gás carbônico, a reter mais gás carbônico, para gerar uma acidose respiratória para compensar isso daqui. Então a tendência natural é que ou os dois estejam desequilibrados para baixo, ou os dois estejam desequilibrados para cima, porque o organismo vai tender a compensar um aumentando ou diminuindo o outro. Tá? O que é meio difícil, mas acontece, é quando ocorrem os casos mistos, né? Uma alcalose mista é uma alcalose respiratória e uma alcalose metabólica. A acidose mista, o contrário aqui com a acidose. Mas quando os dois tendem a, por exemplo, reduzir, né? Vamos dizer que a gente pega uma gasometria com PCO2 de 30 e um HCO3 de 18. O pH, vamos dizer que ele vai estar em 7,4. Tá? Então eu vou ter um pH neutro, mas esse daqui está baixo, esse daqui está baixo. Então o que aconteceu aqui? Como é que eu vou saber se eu tenho um problema de alcalose respiratória ou se eu tenho uma acidose metabólica e o outro que foi compensando? Então, esse caso aqui, a gente tem que dar uma olhada para o base excess, para o excesso de base. Nesses casos, a gente vai entender que se o base excess ele estiver abaixo de menos 2, a minha condição primária foi uma acidose. Então, por exemplo, se os dois estão baixos aqui, o meu base excess está menos 7,
a minha condição primária foi uma acidose metabólica e o corpo compensou com uma alcalose respiratória. Se o meu base excess estiver muito positivo, nesse caso aqui, o que aconteceu primeiro foi uma alcalose respiratória que foi compensada com a acidose metabólica. Tá? De via geral, o base excess ele mostra o que mais aconteceu nos últimos dias aí para o paciente. Então, assim que a gente vai diferenciar quando os dois estiverem para cima ou para baixo e o nosso pH estiver neutro. A mesma coisa se tivesse os dois para cima. Então, nesse próximo slide aqui, a gente mostra, né, a gente acabou falando bastante aqui do equilíbrio respiratório e do equilíbrio metabólico. Tá? O equilíbrio metabólico é aquele que demora de 3 a 5 dias para acontecer. Então, se eu tenho problemas respiratórios, né, a gente falou bastante ali do paciente do leito 11, que fez uma SARA, tal, aquele negócio todo de ventilação protetora, e a gente acaba, às vezes, fazendo uma hipercapnia permissiva. A gente deixa o sangue dela, da paciente, com um pH um pouco ácido, né, abaixo de 7,35, 7,3, por exemplo, e com um pouco por causa, né, de um pouco de PCO2 acima de 45. Então, por exemplo, 50 de PCO2. É uma condição que não vai matar o paciente, mas o organismo não gosta de ficar ácido. Então a tendência é que ocorra uma alcalose, né, metabólica para compensar essa acidose respiratória. Mas essa compensação ela leva de 3 a 5 dias, é uma coisa lenta. Ao contrário, por exemplo, do problema ser metabólico e a correção vir da parte respiratória. Né? A gente vai ver, por exemplo, na aula de cetoacidose diabética, o Bob Esponja lá respirando taquipneico pra caramba. Vocês vão entender depois. Mas o que eu quero dizer é que a compensação respiratória ela é muito rápida, é coisa de horas, você já está compensando. Então, se você tem uma acidose respiratória, uma acidose metabólica, a alcalose respiratória vem muito rápido. Um dos sinais, por exemplo, né, da gente desconfiar que o paciente está em sepse com acidose metabólica por causa do sepse, é justamente a taquipneia. Então ele tenta lavar o CO2. Mas o que de fato ocorre a todo momento, a todo vapor, é o equilíbrio iônico. E quando a gente fala em equilíbrio iônico, é o equilíbrio dos cátions, das cargas positivas, e dos ânions, que são as cargas negativas. Tá? Então, principalmente no organismo, a gente tem sódio, e a gente tem potássio de positivo, a gente vai ter cloro, HCO3 e o anion gap aqui como parte negativa. Esse anion gap aqui é um gap, que é como se fosse um buraco, um aglomerado de ânions. Tá? Então aqui dentro está cheio de ânion diferente. Tá? Não quer dizer que é uma coisa só, não. Aqui está cheio de ânion diferente. Dentre esses ânions diferentes, a gente vai ter, por exemplo, o cetoácido, o ácido lático. Tá? A gente vai ter a albumina. Tá? Então, desse anion gap aqui, a gente tem vários ânions diferentes. Mas o que prevalece vai ser o HCO3 e o cloro como negativos. Se eu tenho um desequilíbrio, né, que esse anion gap, ou seja, alguma coisa aqui dentro aumenta, eu tenho um desequilíbrio que a gente vai chamar, no caso aqui, uma acidose metabólica de anion gap aumentado. Vamos entender essa frase. Essas palavras. Por que eu digo que tem uma acidose metabólica? Primeiro que o objetivo do organismo é equilibrar de forma iônica sempre. Então, se o meu anion gap aumenta, ou o cloro ou o HCO3 vai ter que ser consumido para continuar mantendo esse equilíbrio. Então, nesse caso aqui, que o anion gap aumentou, ou seja, alguma coisa aqui dentro cresceu muito, quem é consumido não é o cloro, é o HCO3. Tá? O cloro ele não tem esse equilíbrio rápido. É muito mais fácil o rim controlar com HCO3. Então, se eu tenho uma redução de HCO3, eu tenho, no slide anterior, mostra que se caiu o HCO3 abaixo de 22, eu tenho uma acidose metabólica. E se essa acidose metabólica vier por consequência de um aumento do anion gap, é uma acidose metabólica de anion gap aumentado. Simples assim. Caso eu tenha um aumento de cloro, note que o anion gap aqui ele não mexeu hora nenhuma. Mas se eu aumentei o nível do cloro, o anion gap ele não é corrigido para manter o equilíbrio iônico. Quem é corrigido mais fácil é o HCO3. Então, o HCO3 também reduz, e se eu tenho HCO3 menor do que 22, eu tenho uma acidose metabólica hiperclorêmica, ou seja, de anion gap normal. Nenhuma coisa aqui dentro modificou, nem aumentou nem reduziu, então meu anion gap é normal. Mas eu tenho aqui uma acidose metabólica hiperclorêmica, porque nesse caso aqui não foi o anion gap que aumentou, foi o cloro que aumentou. E para não gerar desequilíbrio,
o HCO3 ele é consumido. Tá? Então, como causas, né, agora vocês já sabem, como causas principais, a gente já citou da acidose metabólica, a gente já citou a sepse, que vai aumentar o ácido lático. A gente já citou, né, os cetoácidos que vão acontecer na cetoacidose diabética. E aqui eu digo para vocês, é um aumento violento, tá, de cetoácido. Então, o consumo é extremamente alto do HCO3. As gasometrias que vocês forem ver de cetoacidose diabética é coisa assim absurda. A sorte, a gente vai falar um pouquinho, mas a sorte é que dá em pessoas jovens, geralmente. Então, a taquipneia é tão intensa que mesmo sendo braba a acidose, o paciente ele consegue compensar com uma alcalose respiratória intensa também, tá? Mas fica muito difícil para ele compensar. E as insuficiências renais, que aí o paciente não tem como reabsorver, né, o bicarbonato de volta e ele acaba fazendo também uma acidose metabólica. E aí as causas aqui, essas três que a gente falou agora, de anion gap aumentado, mas também tem a causa de anion gap normal, que é a hipercloremia. Tá? Então, por exemplo, a gente dá muito volume de soro fisiológico, né, que vocês já sabem que não é tão fisiológico. Vamos ter também uma aula de distúrbio eletrolítico, que a gente vai falar um pouco das concentrações em mEq por litro dos soros. A gente sabe que no nosso organismo gira em torno de 90, 100, o nosso mEq por litro normal de cloro, 90, 95. E no soro fisiológico, que não é fisiológico, a gente tem 154 mEq de cloro. É cloro pra caramba, mais do que o nosso organismo quer. Então, se eu faço uma infusão muito grande desse soro fisiológico, provavelmente você vai fazer uma acidose metabólica hiperclorêmica no seu paciente. Tá? Contrária à acidose metabólica, a gente tem as causas de alcalose metabólica. E aí a gente vai falar da hipocalemia e da desidratação, principalmente. Tá? Quando a gente tem uma situação de desidratação, né, uso de Lasix, enfim, o paciente vomitou muito, tá? Ele perde muito H+, por exemplo, nos vômitos, né, conteúdo gástrico, então ele naturalmente ele já fica mais alcalino, mas aí o paciente também, quando ele começa a desidratar muito, ele começa a reabsorver muita coisa também, muito líquido, né? Ele quer reter volume. Então, nessa que ele começa a reter volume por desidratação, ele puxa junto também mais HCO3, né? Ao invés de eliminar, ele puxa demais. Então, situações de desidratação, eles acabam gerando alcalose metabólica. Tanto hipocalemia pode ser causa ou consequência de alcalose metabólica, como a hipercalemia entraria aqui como causa ou consequência de acidose metabólica. Tá? Podem acrescentar aqui também na acidose metabólica hipercalemia, né? Muito potássio. Por que a hipocalemia e a hipercalemia têm essa relação com a parte metabólica? Lá no rim tem essa troca de sódio que o paciente ele quer reabsorver, então ele puxa para dentro o sódio e ele vai jogar para fora, ele vai excretar ou o H+, ou o potássio. Os dois, né, os três, vamos dizer aí, tem carga iônica positiva em um íonzinho a mais. Né, positivo. Então, se ele troca, ele consegue trocar tanto pelo H+, ou pelo K+, né, pelo potássio. E ele puxa de volta o sódio. Se ele tem, por exemplo, pouco potássio no organismo, quem é que ele vai jogar para fora? Ele vai jogar para fora o potássio ou vai jogar para fora o H+? Ele vai jogar para fora o H+. Tá? Então, se ele começa a jogar para fora H+, o sangue deixa de ficar ácido, ele começa a ficar mais alcalino. Tá? Então, pode ser causa, como pode ser consequência, porque uma vez que tem alcalose no sangue, o organismo vai tender a jogar para fora mais potássio e vai começar a reter mais H+, que é para tentar equilibrar um pouco também essa alcalose. Então, a alcalose metabólica e a hipocalemia, elas podem ser causa ou consequência uma da outra. E aí, se vocês inverterem tudo, né, para acidose e hipercalemia, que não está aqui, tem a mesma lógica. E aí, como aqui, lembrem que eu estou falando, tá? Repito, tá? Então, vamos tentar fazer uma coisa aqui. Ó, vamos dizer que você tem um rim, certo? E você está querendo reabsorver o sódio. Quando você reabsorve o sódio, você puxa uma carga iônica. Você tem que jogar para fora outra carga iônica. Tá? Essa carga positiva que você vai jogar para fora, ou pode ser o potássio, ou pode ser o H+. Tá? Se você tem, por exemplo, um pouco potássio no organismo, você não vai jogar para fora potássio, você vai jogar para fora H+. E se você joga para fora, você joga fora o H+, a tendência é que você fique com um meio mais alcalino. Tá? Se você tem, por exemplo, agora uma alcalose metabólica,
a tendência é que você queira reter H+. Então, para puxar esse sódio, você vai jogar para fora não o H+, você vai jogar para fora o potássio. Tá? Então, é como causa ou consequência uma da outra. Eu acabei repetindo mesmo o que é que eu falei, não sei se eu falei mais devagar, mas depois eu desenho, fica mais fácil desenhando, depois eu vou tornar mais fácil daqui. Na parte de, não que seja difícil de entender, mas literalmente eu vou desenhar para vocês entenderem. Na parte de metabólico, certo? As causas primárias são essas. Como causa primária de acidose respiratória, a gente tem isso daqui. É um paciente mais torporoso, é um paciente que tem DPOC, que tem dificuldade, né, de respirar de forma natural, ou mesmo iatrogênico. Um paciente torporoso que está meio sedado, com nível de consciência prejudicado, ele respira pouco, ele respira às vezes com uma parte mais agonizante, o mínimo ali necessário para sobreviver. Quando a gente fala em iatrogenia, é principalmente na UTI aqueles pacientes que estão dependentes do ventilador. Eles estão acoplados à ventilação mecânica. E se eles estão acoplados, eles literalmente estão fazendo o que a gente coloca para eles fazerem. Então, se eles estão fazendo uma acidose respiratória e estão acoplados ao ventilador, é porque a gente colocou um volume minuto nesse ventilador muito baixo e eles estão respirando pouco. A mesma coisa acontece quando a gente vai pensar na alcalose respiratória. A gente tem como forma iatrogênica também o volume minuto muito elevado num paciente que está em ventilação mecânica acoplada à ventilação. Então, por exemplo, está sedadão lá, uso bloqueador neuromuscular, inclusive. Eu vou lá e coloco um volume minuto extremamente alto, 14, 15, 16 de volume minuto. Então, esse paciente vai lavar muito CO2 e não é bom para ele lavar tanto CO2. Ele vai gerar uma alcalose respiratória por isso. Tá? Então, é por isso que todos, né, no início da aula eu falei, todos os pacientes que têm ventilação mecânica e estão sedados, acoplados, eles merecem pelo menos uma gasometria por dia para saber se a gente não está fazendo nenhuma iatrogenia com eles. Mas a maioria das vezes vocês vão ver a alcalose respiratória em pacientes que têm dor, que têm ansiedade, certo? Pacientes que estão ali meio que tirando ali a sedação e começam a acordar, eles ficam agitados, às vezes não sabem onde estão, não sabem o que é, que esse negócio na minha boca aqui, que eu estou respirando errado. Então, esses pacientes, às vezes sentindo dor, ele fica mais taquipneico. Esses pacientes, eles fazem uma taquipneia que vai larvar mais o gás carbônico. Tá? E aí a gente tem que tratar essa ansiedade, tem que tratar a dor, ou mesmo tirar o tubo do paciente. Né? Às vezes, o tratamento da ansiedade vai ser tirar o tubo do paciente. Tem outras condições que levam à alcalose respiratória também, por exemplo, o TEP, né? Que ele vai gerar bradicinina, vai gerar conteúdo ali inflamatório no pulmão e vai fazer com que esse pulmão fique irritado e você ventile mais rápido por isso. E tem a gestação, né, que a gente acaba não encontrando tanto. Grávida, geralmente em UTI, ela vai estar mais vai estar entubada, né, e tudo, mas a gestação que eu falo aqui é a gestação a alcalose fisiológica da gestação, né? Galera de GO aí, salve. Existe a alcalose gestacional da gestação que é fisiológica, o barrigão do paciente ele começa a hiperventilar e aí ela gera essa alcalose respiratória. E a gente tem aquelas fórmulas, lembrem que, antes de passar para o próximo slide, lembrem que isso daqui são causas primárias, tá? Por exemplo, se eu tenho uma acidose metabólica, a minha forma de compensar vai ser uma alcalose respiratória. Não quer dizer que o meu paciente tem uma dor, uma ansiedade, ou então ele está grávido, porque ele está fazendo essa compensação. Tá? A causa primária é isso daqui, a compensatória seria uma alcalose respiratória. Mas se o paciente tiver isso daqui, não é isso daqui que eu tenho que tratar. Tá? Eu tenho que tratar a sepsia, a cetoacidose, a insuficiência renal. Tá bom? Se eu não tenho nada disso daqui, se eu não tenho, por exemplo, paciente do leito 11, ela fez uma acidose respiratória, entre aspas, iatrogênica. A gente tentou fazer lá a proteção ventilatória dela e tudo, fez a hipercapnia permissiva, ok, natural de acontecer essa acidose respiratória, mas acabou gerando uma alcalose metabólica. O que é que a gente fez? A gente tem que tratar isso daqui, certo? Eu não vou pensar em tratar potássio dessa paciente, eu não vou pensar em tratar a desidratação dessa paciente, porque ela não tem isso. Mas, por exemplo, como demora, né? É aquela história que a gente tá falando da semana toda. Como demora 3 a 5 dias para ela voltar, né, ao normal aqui na parte de alcalose metabólica, para corrigir isso daqui de volta, ela pode gerar hipocalemia. E foi o que aconteceu com ela. A gente teve que corrigir o potássio, uma vez também que a gente não ia deixar a paciente, né, parar por hipocalemia. Tá? Mas essa correção aqui não foi para tratar em si a alcalose metabólica. Era meio que para tratar a consequência da alcalose metabólica, que foi a hipocalemia. E aí também, de certa forma, ajuda, porque a hipocalemia pode ser causa ou consequência da alcalose.
Não se preocupe, Magalu, vamos repetir isso daqui depois. E quando a gente fala em correção, foi? Top. Quando a gente fala em correção, a gente tem aquelas formulazinhas, né? As famosas formulazinhas para corrigir. E quando a gente fala em corrigir o quê, né? A gente tem que esperar alguma contrapartida do outro lado. Então, por exemplo, se eu tenho uma acidose metabólica, eu vou esperar que a alcalose respiratória venha de alguma maneira, né? Venha com algum dado específico. Então, o meu PCO2 esperado, ou seja, a minha alcalose respiratória esperada, ela vem variando de acordo com essa fórmula aqui, ó. O HCO3 do paciente, que vai estar baixo, vezes 1,5, mais 8, numa faixa aí de mais ou menos 2. Né? Então, por exemplo, vamos dizer que o HCO3 do paciente esteja muito ruim, esteja em 10, muito abaixo de 22. 10 vezes 1,5 dá 15, 15 mais 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, deu 23, certo? Então, a gente tem uma faixa normal aqui entre 21 e 25, 23 mais ou menos 2. Entre 21 e 25 é o meu PCO2 esperado, ou seja, a minha alcalose respiratória esperada, né, eu quero que meu PCO2 baixe em torno de 21 a 23 para eu compensar esse pH que está muito ácido por conta desse HCO3 muito baixo. A formulazinha de alcalose metabólica, né, ou seja, o meu PCO2 esperado para alcalose metabólica é o HCO3 mais 15 numa faixa de mais ou menos 2. Simples assim. Tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, uma alcalose metabólica grave, vou falar, uns 35. O meu HCO3 esperado é 35 mais 15, 50. Então, uma faixa aí entre 48 e 52. Tá? A formulazinha para acidose respiratória e alcalose respiratória, eu nem uso, eu nem decoro e eu nem quero que vocês dêem atenção. Porque, em teoria, a acidose respiratória ela só vai ser compensada de 3 a 5 dias com a parte metabólica. Então, se você não notar que seu paciente em 3 a 5 dias está com acidose ou alcalose respiratória, aí você está dando uma assistência muito ruim ao seu paciente. Tá? Então, em teoria, não é para você esperar essa compensação. Agora, essa daqui, como é feita em horas, aí você espera a compensação. Tá? Então, essa daqui tem um monte de formulazinha, né? Se é agudo, se é crônico, isso daqui não precisa decorar, não. Em teoria, você vai consertar o paciente muito antes disso. E aí, para meio que a penúltima parte aí, a gente vai fazer para toda acidose metabólica um cálculo a mais, certo? Um plus, que vocês são diferenciados e vocês vão aprender isso daqui também. Toda acidose metabólica, eu tenho que saber se ele tem um anion gap aumentado ou não e se essa acidose metabólica ela vem pura ou não. Tá? Vamos aprender isso daqui. Vocês já sabem que, às vezes, um distúrbio já vem compensado pelo próprio organismo, né? Então vamos ver se isso daqui realmente está acontecendo. Essa acidose metabólica, ó, pH de 7,34 está um pouquinho de nada ácido, né? Já dá para entender que quem veio primeiro aqui foi o HCO3 de 17,1 ao invés do PCO2 de 31,9 que está abaixo de 35. Então a gente teria aqui uma alcalose respiratória e a gente teria aqui uma acidose metabólica. Ele está quase compensado. Então, em teoria, isso daqui de 31,9 está na faixa esperada para esse HCO3. Então vamos fazer o cálculo para ver. O PCO2 esperado é o HCO3 da acidose metabólica vezes 1,5 mais 8. A gente acabou de ver. E nessa faixa aqui. 17,1 vezes 1,5 dá mais 8 dá 33,5. E a faixa seria entre 31,5 a 35,5. Então está na faixa. Tá? Então eu tenho aqui uma acidose metabólica, em teoria, pura. Certo? Prestem atenção nisso. Eu não posso dizer que isso daqui, esse 31,9, é uma alcalose respiratória. Tá? Vou repetir. Isso daqui a gente entendeu que 7,34 é uma acidose. Então, quem vem primeiro, já sei que o problema é a acidose metabólica. Isso daqui é compensação. Se o pH tiver 7,5, aí quem veio primeiro era o PCO2 baixo, isso daqui era uma forma de compensar. Tá? Para eu saber se isso daqui ele está numa faixa normal, em alcalose ou acidose, eu tenho que calcular o PCO2 esperado e ver qual é a nova faixa dele. Não é mais de 35 a 45. A nova faixa dele é entre 31,5 até 35,5, porque o meu valor esperado aqui do 33,5, mais ou menos 2, dá isso daqui. Então, se esse PCO2 ele está entre essa faixa aqui, eu não posso dizer que isso daqui é uma alcalose respiratória. Mas se tivesse abaixo de 31,5, aí seria uma acidose metabólica
com uma alcalose respiratória. Se esse PCO2 ele tivesse acima de 35,5, seria uma acidose mista, uma acidose metabólica mais uma acidose respiratória, porque estaria aqui a mais. Beleza? Então, isso daqui foi para a gente ver se tinha algum distúrbio secundário já em relação a essa compensação. Beleza, que não tem. Até então, distúrbio único, acidose metabólica. Vamos corrigir agora o anion gap. Lembrem que naquele slide que a gente viu lá da correção iônica, né, do equilíbrio iônico, a gente falou que a maior parte do anion gap, desse buraco aí de ânions, ele está sendo preenchida com albumina. É o ânion que tem maior quantidade nesse anion gap, é a albumina. Então, se eu tenho um nível de albumina normal, tudo que subir a mais nesse anion gap, tudo que fizer o anion gap subir, vai ser de fato esses outros ânions que não são a albumina. Então, a correção de anion gap para albumina não vai precisar ser feita. Tá? Agora, se eu tenho uma albumina alterada, se eu tenho uma albumina baixa, imaginem que aquele espaço do anion gap ele foi aumentado, mas além de aumentado, os ânions que estão a mais, o cetoácido, por exemplo, ele além de aumentar o anion gap, ele ainda está preenchendo o espaço que era para ter a albumina. Então ele tem muito cetoácido ali. É tanto cetoácido que preencheu o espaço que era da albumina e ainda aumentou o anion gap. Então, sempre que vocês têm uma acidose metabólica, vocês têm que corrigir o anion gap para albumina. Então, você tem aqui, por exemplo, uma albumina de 3, normal aí vai ser 4. A fórmulazinha que a gente vai usar é essa. Ó. Anion gap do paciente mais 2,5 vezes 4 menos albumina. Notem que se minha albumina for normal, ou seja, se ela for de 4, 4 menos 4 dá 0. 0 vezes 2,5 dá 0. O anion gap corrigido é anion gap mais 0, que é o próprio anion gap. Então, eu não preciso corrigir o meu anion gap caso a minha albumina esteja normal. Agora, se ela estiver reduzida, aí vem aquela história dos ácidos, né, a mais, dos corpos cetônicos, enfim, do ânion que for a mais, eles estarem preenchendo também o espaço da albumina. E a gente tem que corrigir. Nesse caso aqui, a nossa correção, né, 14,6, a gente tem aqui, ó, cadê? Aqui. Anion gap sai na gasometria, certo? Já tem aqui, ó, 14,6. O normal é entre 10, 12, então aqui já estaria um pouquinho aumentado. Mas com albumina de 3, meu irmão, tem tanto ácido novo aqui que ele está preenchendo o espaço que era da albumina. Então, quando a gente corrige esse anion gap, na verdade é para ser um anion gap de 17,1 se tivesse níveis de albumina normal, né, normais. Então, quando a gente corrige isso daqui, a gente encontra um novo anion gap de 17,1. E além dessa correção, a gente vai fazer a conta do delta-delta, né? Porque aí você já deve estar, que porra é essa? Certo? Mas é para vocês serem diferenciados. É a galera, né, plus. Vocês não são qualquer um. E o que é esse delta-delta? É quando vocês pegam o anion gap corrigido e diminui de 10 ou de 12, certo? Às vezes o pessoal coloca 12 nessa fórmula, que é o anion gap normal, né, o máximo ali, dividido por 24 menos o HCO3. 24 é o HCO3 normal e o HCO3 do paciente aqui, que no caso é 17,1. É coincidência, 17,1 os dois. Tá? Então, quando a gente coloca na fórmula, 17,1 menos 10 dá 7,1. 24 menos 17,1 dá 6,9. Dividindo isso daqui, eu tenho 1,02. E daí, o que é que eu vou fazer com esse 1,02? O resultado disso, se for maior do que 2, eu vou dizer que tem uma alcalose metabólica associada. Se tiver entre 1 e 2, eu vou dizer que não tem nenhum outro distúrbio associado. E se tiver menor do que 1, eu ainda vou dizer que tem uma acidose hiperclorêmica associada. Tá? Então, olhe que o delta-delta aqui deu 1,02. Tá? Deu muito próximo daqui da acidose hiperclorêmica associada. E olhe o cloro desse paciente aqui, ó, 119. Tá? Então, se, por exemplo, eu pegar e jogar 12 nessa fórmula aqui, eu vou diminuir isso daqui bem mais. Tá? Eu vou ter aqui 5, né, 1. E 5,1 dividido por 6,9 vai dar menor do que 1,02. Tá? Então, basicamente, esse paciente, eu posso dizer que ele tem uma acidose metabólica de origem, de fato, metabólica, né? Enfim, cetoacidose, alguma coisa que ele tem, uma sepse. E praticamente eu posso dizer que ele também tem uma acidose hiperclorêmica associada. Uma vez se eu colocar 12 aqui na fórmula, né? 10 ou 12, ele vai dar menor do que 1. E eu estou vendo aqui na gasometria um cloro de 119, que é muito maior do que 95. Tá? Então eu tenho que tratar essa parte aqui também. Esse paciente, eu posso dizer até
enfim, aqui deu 1,02, né? Conta é conta, não tem segredo. Mas se trocasse aqui, eu poderia dizer que ele tem uma acidose metabólica mais uma acidose hiperclorêmica associada. Acidose metabólica de anion gap aumentado com uma acidose hiperclorêmica associada. Não posso dizer que ele tem distúrbio da parte respiratória, porque está o PCO2 na faixa aqui entre 31,5 e 35,5, que foi a faixa esperada para o cálculo com base aqui no HCO3. Espero que vocês tenham entendido tudo, ou entendido nada. Vamos fazer outro aqui para a gente consolidar. Ó a desgraça que está esse pH, 6,8. PCO2 de 104. Né? Qualquer aluno do primeiro período sabe que isso daqui está uma desgraça. HCO3 de 16,4. Nem preciso fazer conta para saber que isso daqui é uma acidose metabólica e uma acidose respiratória, acidose mista, tá? Mas somos fiéis ao ensino, à parte científica, vamos fazer conta. O PCO2 esperado aqui, né, se a gente pegar como base 16,4, vai ser entre 30,6 e 34,6. O PCO2 está 104. Está um pouco acima do esperado, certo? Um pouco. Então, se está puxando para cá, eu tenho uma acidose respiratória associada. Então, acidose metabólica com anion gap aumentado, mais uma acidose respiratória. Então, já aqui eu já tenho uma acidose mista. Vamos fazer a correção da albumina. Vamos dizer que a albumina está em 4. Então, se a albumina está em 4, 4 menos 4 dá 0, 0 vezes 2,5 dá 0, 0 com mais anion gap continua os mesmos, o mesmo anion gap que o paciente tem, que é de, não tem aqui, não está aqui nessa continha, mas se eu fizesse a conta, né, o que é anion gap? É o sódio mais o potássio, que está desse lado, menos o cloro, menos o HCl3, né, do lado direito lá daquelas colunas, né, da parte de ânion, a gente tem essa formulazinha aqui, é só você somar sódio com potássio e diminuir do cloro, diminuir do HCl3, vai sobrar o anion gap, tá? Então, calculando, dá isso daqui, 29,6. Uma vez que minha albumina está normal para esse paciente, não preciso corrigir, é isso mesmo que está sendo. Vamos fazer o delta-delta. O delta-delta é o anion gap corrigido, 29,6 menos 10, ou menos 12, dividido por 24 menos os 16,4. Essa formulazinha aqui dá 2,5, certo? Então, eu posso dizer que esse paciente tem uma acidose metabólica de anion gap aumentado, ele tem uma acidose respiratória e ele tem uma alcalose metabólica associada. Então, por mais louco que isso pareça, isso daqui condiz com muitas realidades, certo? O organismo está tentando a todo custo fazer uma alcalose para compensar. Ou às vezes esse paciente ele está vomitando também, ele está com outro distúrbio que faça perder H+. Então, por mais estranho que isso possa, né, soar para a sua cabeça, esse paciente realmente ele pode ter como diagnóstico uma acidose metabólica e uma alcalose metabólica. Tá? Existem esses distúrbios. Nesse caso aqui, ele tem 3 distúrbios ácido básico. Ele tem uma acidose metabólica, uma acidose respiratória, né, então acidose mista, e também tem uma alcalose metabólica associada. Tá? Nem preciso falar que isso vai cair na prova. Tô brincando. Para a gente finalizar, eu trouxe aqui exemplos de gasometria, certo? A gente, ao longo da semana, vai revisando isso daí, vai fazendo conta. Então, exemplo de gasometria para a gente só se familiarizar, 7,15 eu tenho uma acidose. Então, não vai ser alcalose respiratória, né? 28 aqui está abaixo de 35. A causa vai ser metabólica. Então, aqui já mato, né, que é uma acidose metabólica. Pode ser sepse, pode ser cetoacidose, pode ser insuficiência renal. Essa próxima aqui, 7,48, eu tenho um pH acima de 7,45, então o meu problema é alcalino, né? Então, se meu problema é alcalose, eu tenho aqui uma alcalose respiratória, beleza, o meu HCl3 está normal, né? Ao contrário, por exemplo, desse daqui, a minha acidose metabólica, ela rapidamente vai ser tentar compensada pela parte respiratória. O PCO2 ele começa a cair rápido, coisa de horas já começa a dar taquipneia. Aqui a minha alcalose respiratória, ela demora de 3 a 5 dias para ser compensada pela parte metabólica. Então o HCO3, ele por mais que esteja aqui tendendo um pouco para baixo, ele ainda está em 23, tá? Essa próxima gaso tem um pH de 7,37, é um pH neutro, né? Puxando um pouquinho lá perto da acidose, mas está neutro. Eu tenho um PCO2 de 50 e um HCO3 de 34. PCO2 está alto, acima de 45, HCO3 está alto, acima de 26. E aí pergunta quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, eu não sei porque meu pH está normal. Por mais que ele tenha aqui, né, tendendo a uma acidose, eu não consigo falar que quem veio primeiro foi uma acidose respiratória.
Tá? Eu posso muito bem ter como causa primária a alcalose metabólica e está compensando com isso daqui. Mas aí a gente vai olhar para o base excess, e o base excess é o menos 6. Então eu posso dizer que realmente quem veio primeiro foi a acidose, e nesse caso, né, ao contrário desse segundo aqui, deu tempo do rim compensar. E aí puxar um pouquinho o pH para cima, uma acidose respiratória compensada, certo? Por uma alcalose metabólica. Lembre que aqui o paciente está meio abandonado, né? 3 a 5 dias aí com PCO2 de 50, ou, por exemplo, do leito 11. Era uma hipercapnia permissiva e aos poucos o HCO3 foi subindo junto. Né? Péssimo para o paciente, porque quando a gente tirar isso daqui do ventilador, o PCO2 vai tender para a normalidade e vai demorar de 3 a 5 dias para esse HCO3 voltar ao normal. E aí gerando alcalose metabólica, né? Problema na dissociação, fraqueza muscular e tudo mais. Próximo agaso, 7,54, eu tenho uma alcalose. Essa alcalose ela vai ser por causa de um PCO2 baixo ou por causa de um HCO3 alto? Por causa dos dois. Tá? Então eu tenho aqui uma alcalose mista, né? Tanto da parte metabólica, acima de 26, como da parte respiratória, abaixo de 35. O base excess aqui mais 5. O que é que eu tenho que corrigir aqui? Eu tenho que corrigir os dois. Né? Então pode ser um paciente que está desidratado, um paciente que está com hipocalemia, né, causando essa parte aqui metabólica, e um paciente que, por exemplo, também ao mesmo tempo está acoplado ao ventilador e o meu volume minuto está muito elevado. Então eu estou lavando demais o PCO2. Então esse paciente ele pode ter um volume minuto elevado, que eu tenho que corrigir a parte ventilatória no ventilador, e eu tenho que corrigir, por exemplo, uma desidratação, uma hipocalemia. Próximo gaso, um pH 7,29, ácido, quase uma Coca-Cola, PCO2 de 71, muito alto, e um HCO3 de 25, na faixa normal. Base excess menos 3, muito fácil de interpretar que isso daqui é uma acidose respiratória, tá? Muito comum, essa gasometria aqui, por exemplo, foi de um paciente em protocolo de ME. Aí vai ter uma aula de morte cefálica, a gente vai ver que um dos testes que a gente faz é o teste da apneia. A gente coleta uma amostra de sangue desse paciente, né, previamente, no início dos exames, e a gente vê que ele tem ok, ó, tá bem estável, tudo certinho, pode fazer os testes todos aí nesse paciente. Beleza. Um dos testes vai ser o de apneia, que vai ser justamente testar o reflexo mais primitivo de respirar. Tá? Esse reflexo a gente vai estimular aumentando o PCO2 no paciente, ou seja, eu vou zerar o meu volume minuto, eu vou deixar ele sem respirar, eu vou desconectar do ventilador. E aí quando eu desconecto o paciente do ventilador e eu zero o meu volume minuto, a tendência é que esse CO2 vá acumulando, até passar de 55. Passou de 55, é quase que obrigação o corpo interpretar isso como uma coisa extremamente, pô, isso daqui tá muito errado, eu tenho que respirar. E aí ele envia o reflexo de respirar. É por isso que a gente morre afogado. O PCO2 vai aumentando, o corpo manda, ó, meu filho, você tem que respirar. Só que aí, ao invés de vir ar, vem água, certo? Você morre por reflexo, não tem jeito. Mas quando o paciente está em morte cefálica e dá positivo, né, o teste de apneia, ele não respira, independente desse PCO2, e aí você puxa a gasometria depois para confirmar que esse PCO2 passou de 55 e o paciente não respirou, tá? Então, comum isso daqui. E essa última gasometria aqui, um pH de 7,4, PCO2 de 38 na faixa, um HCO3 de 24 também na faixa, um base excess tudo na faixa, eu tenho uma gasometria normal. Lembrar que existem gasometrias normais, certo? Mesmo o paciente na UTI, ele vai ter gasometria normal. Eu espero que seja a gasometria de vocês. A gente nunca colheu, né? Eu vou pegar umas cobaias. Muito bem, jovens. Espero que vocês tenham entendido tudo.